Alexandre Sanches fez pesquisas durante 8 anos sobre a história de amor entre Marília de Dirceu e Tomás Gonzaga. E, claro, escreveu um livro sobre a história. Confira a reportagem. Agora eu gostaria de convidar você para uma viagem no tempo e no espaço. Tempo, século XVIII. Espaço, Minas Gerais. Mais especificamente, Vila Rica. E nesse ambiente de muita turbulência, mas também de muita efervescência. Efervescência econômica, época do ouro, das pedras preciosas, efervescência cultural, efervescência de ideias e ideais, ideal de liberdade, Inconfidência Mineira. E é em meio a esse turbilhão que nasce um amor que foi cantado em verso e ficou universalmente conhecido. O amor de Marília e Dirceu, ou Maria Doroteia e Tomás Antônio Gonzaga. Bom, o nosso guia nessa viagem vai ser Alexandre Sanches, que é autor do livro Maria Doroteia, a Musa Revelada. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Imagina, e depois a gente até vai mostrar o ambiente onde nasceu essa Marília aqui. E que a gente percebe que essa grande história de amor dos dois acabou virando uma história de amor da sua vida também, né, Alexandre? Também. Eu considero que depois de Gonzaga, ou talvez até antes dele, eu tenha passado mais tempo com ela, né? Porque ele ficou noivo dela 2 anos e eu acabei noivando ela 8 para acabar a obra, né? Então... Pois, ele é um paulista que acabou se encantando com essa história desses dois mineiros e ficou durante 8 anos fazendo essa pesquisa que resultou nesse livro, Alexandre? Exatamente, foram 8 anos de pesquisa porque durante todo esse trajeto você tem muita dificuldade em encontrar fontes primárias ou documentos ou registros, né, a respeito deles. Por exemplo, de Tomás Antônio Gonzaga você ainda encontra muita coisa, né? Algumas coisas estão aqui no Arquivo Público Mineiro, tem muita coisa na Casa do Pilar, que pertence ao Museu da Inconfidência, alguma coisa no Rio de Janeiro e em Portugal que dificilmente a gente tem acesso, né? Agora dela você não encontra absolutamente nada, né? Foi assim uma predestinação eu ter encontrado algumas coisas e montar essa coxa de retalhos que é esse romance maravilhoso, esse romance colonial, né? Maravilhoso mesmo. E por que você resolveu contar a história dela? Olha, eu sempre fui apaixonado pela história mineira, né? Desde os tempos de criança. Eu nunca esqueço a primeira vez que a professora mostrou a cidade de Ouro Preto num livro didático e eu me transportei para aquele lugar. E coincidentemente o destino me trouxe para Minas Gerais tem uns 10 anos e aí eu aqui achava que fosse encontrar alguma coisa a respeito dela. E procurei, vasculhei e percebi que não tinha nada. E de repente eu comecei a pesquisar tanto e tão a fundo que eu comecei a juntar um material. De repente eu vi e falei, olha, aqui começa a verdadeira história dela e aqui a gente vai revelar quem foi a musa Marília de Dirceu, né? E você fez isso, no livro até ele relata, você fez isso nos seus horários de folga, ou seja, você continuava com o seu trabalho regular. Sim. E final de semana, férias, acabou durante 8 anos. Por 8 anos eu risquei da minha vida qualquer atividade assim que pudesse tomar mais tempo que não fosse a leitura, né, e que não fosse a pesquisa. E eu falei que ele ia ser o nosso guia, porque nesse livro dele, eu achei que, diferentemente dos livros que a gente tem, ou de história, que você lê aquela coisa e mantém a distância, você nos coloca dentro desse período, dentro daquela época, a gente quase sente o cheiro, os aromas, não é verdade? Você nos coloca dentro. Então, antes de começar essa história bonita, você pinta o cenário, conta... É um ótimo livro de história, mas ao mesmo tempo que te encanta. Foi uma pesquisa muito árdua e você coloca isso dentro do seu livro, você consegue passar isso para o seu leitor. Até porque, Márcia, o Tomás Antônio Gonzaga, as liras, nada mais são do que a poetização do cotidiano deles. Então, tudo que ele sentia intimamente a respeito dela, intimamente a respeito daquele clima político, cultural, ele traduz para as liras, né? E aí fica difícil você fazer um comentário sobre as liras e sobre a história sem situar o leitor naquele ambiente cultural, aquele ambiente político, aquele ambiente que tinha um cotidiano maravilhoso, tinha assim coisas de que a pessoa, para começar a cortejar a dama, primeiro ia na igreja, ia conhecê-la numa missa, depois ia em casa, tinha todo um ritual muito diferente do que existe hoje, né? No mês dos namorados, eu gostaria que você contasse um pouco essa história de amor. Tá.
Bom, Tomás Antônio Gonzaga conhece Marília a partir do ano de 1782, quando ele chega em Vila Rica para assumir a ouvidoria da comarca. Vindo de Portugal, Vindo né? de Portugal. E ela tinha aproximadamente 15 anos de idade. E o romance começa, né, a admiração dele por ela, começa até através de um fato interessante, que ele até traduz em uma lira, que é o seguinte: a casa da ouvidoria de Vila Rica ficava vizinha à casa de uma tia dela, chamada Antônia Cláudia. Né? E ela, por ser órfã, ela ficou órfã aos 8 anos de idade, ela foi criada praticamente pelas tias. E ela costumava passar os dias, os finais de semana na casa dessa tia. Ela, a irmã mais nova emereciana, e os primos filhos dessa tia. Acontece que o desembargador, ele despachava na casa também. A casa é muito grande, se você for visitar a casa hoje, que é um museu, ela é fantástica, tem vários quartos, várias habitações. Ele costumava passear pelo jardim à tarde. E provavelmente numa dessas tardes ele ficou apreciando a menina de 15 anos brincar com os as primos, outras crianças, né? E num determinado momento ela vai mexer numa rosa e uma abelha pica o dedo dela, né? O fato de ele ter visto isso, né, ele achou tão encantador aquela coisa, a menina ficar chorar porque foi picada, que parece que ele dá um lenço para ela através do muro, para que ela envolva em torno do dedo. Isso vira uma lira. Isso vira uma lira fantástica, que inclusive tem aqui, se você me permite. Claro. Que diz o seguinte: em uma frondosa roseira se abria um negro botão, Marília dourada ao pé lhe torcia com a branca mão. Nas folhas viçosas a abelha enraivada o corpo escondeu. Tocou-lhe Marília na mão descuidada e a fera mordeu. Apenas lhe morde Marília, gritando com o dedo fugiu. Amor que no bosque estava brincando, aos ais acudiu. Mal viu a rotura e o sangue espargido que a deusa mostrou, risonho, beijando o dedo ofendido, assim lhe falou: se tu por tão pouco pranto desatas, dá-me atenção, e como daquela que feres e matas, não tem compaixão. Então ele poetizava tudo que era referente a ela e que estava no dia a dia, que estava no cotidiano deles. Aí é o primeiro indício da paixão entre um homem de 38 anos e uma menina de 15 anos, que a princípio não deve ter dado muita atenção a esse lisonjeio, né, de um desembargador.